Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso e hoje nós vamos conversar sobre a música na primeiríssima infância. O que é a primeiríssima infância? É a idade de 0 a 2 anos. E muitas escolas têm trabalhado com educação musical, principalmente os berçários, as escolinhas de educação infantil, têm usado a educação musical como um dos maiores atrativos até para trazerem mais alunos e também para fazer um trabalho que faça realmente diferença no desenvolvimento dessas crianças e desses bebês. Muita gente acha que simplesmente trabalhar com musicalização de bebês é só brincar com os bebês. Na verdade é um pouco isso sim, tem a ver com brincar com bebês, mas brincar com um objetivo específico, né? Com um planejamento, com uma meta a ser atingida, né? Não é simplesmente brincar por brincar, brincar sem o comprometimento de um aprendizado, né? De desenvolver um aprendizado. Então, muitos professores têm entrado em contato comigo e falam: Cristal, eu vou ter que dar aula para educação infantil, eu trabalho com bebês muito pequenininhos, ainda crianças de 0 a 2 anos, e eu não sei o que fazer para trabalhar com essas crianças. Bom, hoje eu quero discutir um pouco isso, quero conversar um pouco sobre isso com você. Uma coisa super importante, né, para a gente começar a discutir essa questão da musicalização na primeiríssima infância, da música na primeiríssima infância, é assim, é lembrar que a primeira relação que o ser humano tem com o mundo externo, com o mundo exterior, é através da audição. Por que eu digo isso? Porque dentro da barriga da mãe, né, ainda no processo de desenvolvimento ultrauterino, o bebê escuta os sons de dentro do corpo da mãe, os sons de lá da barriga e os sons do ambiente de fora, do mundo que ele irá habitar. E a audição do bebê, ela está pronta pronta, não diria assim completamente, mas ele pode começar, ele começa a ouvir os sons de dentro, os sons de fora, a partir da 20ª semana de gestação. Então, para você ter uma ideia do quanto é importante o trabalho de se ouvir música com o bebê, de conversar com o bebê ainda dentro da barriga da mãe, porque ele já está estabelecendo essa conexão fora dele, né, com o mundo exterior, ou quando eu falo mundo exterior, é o mundo que está fora do bebê, a partir da 20ª semana de gestação. No universo, então, intrauterino, o bebê ouve os sons do mundo filtrados pelo ventre da mãe. E os sons de dentro e de fora pertencem a um único universo. Ele não faz diferença, isso é som de fora, isso é som de dentro. Não, todos esses sons pertencem a um único universo. O bebê, quando você for trabalhar com o bebê, você tem que pensar assim, o bebê ele ainda não se fragmentou como um adulto, né? Como uma pessoa já madura, né? Ele vivencia sempre uma vivência sensorial por completa. Ele tem uma relação com o mundo muito sensorial. Quando eu falo sensorial é através do quê? Dos sentidos, né? Do tato, da audição, da visão, do olfato. E quando a gente fala dessa visão sensorial, a gente também está falando da questão dessa sensibilidade que vai se desenvolvendo a partir da relação que o bebê tem com o ambiente que ele está vivendo, que ele está tomando contato pela primeira vez, e isso se dá através dos sentidos. Então o bebê, ele percebe mais energeticamente todo e qualquer movimento que a gente faz em direção a ele. Sejam movimentos concretos de estimulação
ou movimentos afetivos. O bebê percebe, ele sente essa relação com o ambiente e com você, e ele sente isso de uma forma quase que energética mesmo, né? Não é cognitiva, não é uma compreensão ainda, mas é muito mais sensorial, que vai trazer, obviamente, o aprendizado. Então, ele sempre vai reagir a esses estímulos de uma forma muito perceptiva, muito comunicativa, porque o bebê fala com a expressão do seu rosto, com os sons, com os seus movimentos. Então, o bebê, ele tem uma coisa legal da gente pensar, né? Que o bebê, ele é o que ele é. Ele não fica vestindo a máscara que o adulto ou que uma criança já um pouco mais velha começa a entender o que é vantajoso e o que não é vantajoso, né? O bebê é o que ele é. Se ele gosta muito, se ele não gosta, ele mostra que não gostou, se ele está feliz, ele demonstra, se ele está infeliz, ele demonstra, se ele está com dor, ele demonstra, tudo, ele não mascara nenhuma sensação, nenhum sentimento. E isso não pode haver aluno melhor, né? O melhor aluno é aquele que é transparente pra gente, né? Que dá o feedback imediatamente. O bebê, ele não tem aquele filtro ainda, então ele é muito transparente, ele é muito verdadeiro, né? E para o professor isso é maravilhoso, você poder lidar com um aluno nesse estágio é muito gratificante e nos sensibiliza bastante, né? Um professor que se sente muito sensibilizado, principalmente quando você está atento para essas coisas que eu tô te falando, né? Que aquele ser acabou de chegar, que ele percebe as coisas com sentidos, que ele sente o seu estímulo, o seu gestual, o seu afeto e ele vai responder isso. Quando você percebe isso, quando você valoriza isso, é muito importante, porque diante de toda a nossa vida, durante apenas de 0 a 2 anos, você vai estar nesse estágio da primeiríssima infância. E o quanto é importante valorizar esse primeiro momento. O cérebro do bebê, ele tem muita plasticidade, ele se transforma o tempo todo criando sinapses e circuitos neuronais para todas as novidades que a gente mostra. Quer dizer, a gente mostra, dá um estímulo, mostra alguma coisa, aquilo já vira fogos de artifício dentro do cérebro do bebê, porque o bebê, ele percebe, ele capta, e é tudo muito rápido. Os bebês são sinceros, são autênticos e são transparentes. Então é muito legal você saber, né, você valorizar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, o que é um bebê? É uma tela em branco? Não, o bebê não é uma tela em branco, né? Como é que você pode achar que uma coisa que está em constante movimento, em constante aprendizado, em constante evolução, com tanta curiosidade pode ser algo em branco? Não, ele tem todo o seu ser, nos comunica a sua essência, né? Então você tem muito que aprender com cada bebê que você for trabalhar. E o que é o mundo para o bebê? O mundo para o bebê é uma grande novidade, é algo muito grande, que pode ser muito divertido, que pode ser também muito assustador algumas vezes, e que para o bebê o amor ele é aprendido na medida em que ele é sentido. Então ele reage, né, ao nosso estímulo. Então a gente, como professor de bebês na primeiríssima infância e como um professor que está lidando com pais que estejam com o bebê nessa fase, é muito importante a gente fazer um trabalho conjunto. O pai tem que entender o que você está trabalhando com o bebê e você tem que entender este bebê e pedir para os pais essa ajuda e esse estímulo para que você possa realizar um bom trabalho. Por que eu estou falando disso? Porque eu quero contar para você, quero que a gente faça com os pais um esclarecimento de qual é o papel da música
dentro de uma escola de educação infantil ou dentro de um curso de música para bebês, né? O papel da música é integrar com as pessoas e com o ambiente, de despertar emoções também, porque a gente desperta essas emoções. A gente tem que tá levando, o papel da música também é trazer informações e promover o autocontrole e a autorregulação, ajuda nesse processo de compreensão dessas emoções e a criança começa a aprender a se autorregular. Claro que de uma maneira muito ainda sutil, mas ela começa nesse período. E nesse período também da vida, a gente começa a trabalhar, a música auxilia no desenvolvimento de competências, por exemplo, de cantar, de dançar, de pensar, de começar a falar, né, de montar frases, de compreender o mundo, de se expressar. Então, a música é um instrumento de expressão. A musicalização na primeiríssima infância, o trabalho do professor da musicalização para essa faixa etária, nada mais é do que uma estimulação multissensorial, né? Tudo é novidade para o bebê, ele reage enfaticamente a esses fenômenos sonoros, visuais, táteis, olfativos, gustativos, né, que a gente apresenta. E nesse sentido a musicalização não pode tratar somente de música, porque se você estivesse tratando somente de música, você estaria muito limitado e estaria perdendo uma grande oportunidade de estar lidando com todos os sentidos do bebê, né? Então, trabalhar com essas conexões entre o toque corporal, entre as imagens e entre outros estímulos, além dos sons, é muito importante nessa fase do trabalho de musicalização. Então, você como professor de bebês tem que pensar que você tem que proporcionar para este bebê essas experiências, né? Que vem com o toque, com a brincadeira, e às vezes são canções pequenininhas, e é muito legal a gente perceber que a gente naturalmente, quando a gente está com o bebê, o que acontece? Todo mundo que vai falar com o bebê naturalmente faz o quê? Fala mais agudinho, né? Fala, ai que bonitinho, como é que você está? Olha o pezinho, olha a mãozinha. A gente sempre fala mais agudo. Por que a gente fala mais agudo instintivamente? Porque a criança percebe melhor os sons agudos do que os sons mais graves nessa fase, né? E ele percebe muito essas duas diferenças. Ele já reconhece a voz da mamãe e a voz do papai dentro do útero ainda, dentro da barriga. Eu tenho uma experiência engraçada porque quando eu estava grávida da minha filha, todas as vezes que meu marido chegava em casa, ele falava o nome dela. Oi, Safira, como foi seu dia? E vinha brincando, falando comigo na barriga. E chegou mais pro final da gravidez, era uma coisa incrível, porque ele chegava e ela vinha pro lado dele, dentro da minha barriga, ela se direcionava pro lado dele, era muito interessante. E quando ela nasceu, ele estava comigo na sala de parto, ele falou para ela, oi Safira, o papai tá aqui. E ela parou de chorar na hora. Então é incrível como os bebês, como a gente pode perceber que realmente eles já estão conectados com a gente, já estão conectados com o mundo e quando ele começa a se estabelecer essas conexões com as professoras da escola, normalmente eles vão para a escola muito novinhos ainda, vão com 4 meses, 5 meses, então nessa fase ainda é uma coisa muito sutil de tocar uma pequena canção, de fazer uma pequena brincadeira sonora enquanto você está trocando uma fralda, enquanto você está dando uma mamadeira, enquanto você está dando um banho, aproveitar esses momentos também para fazer essa estimulação sonora, colocar a música que ele goste de ouvir. Tem uma coisa da gente trabalhar com um determinado tipo de música que os pais ouvem durante o período da gestação, e existem já estudos que mostram que se você ouve essa música que o bebê ouviu durante o período da gestação,
ouvir fora, quando ele está mais estressado, ele acaba ficando mais calmo. Então, por exemplo, você como professor ter esse recurso de saber que tipo de música você ouvia durante a gestação, o pai, a mãe eram pessoas que ouviam essas músicas, as crianças ouviam, tem uma música que eles sabem que ele gosta, que o bebê gosta, que se sinta mais tranquilo, você pode te ajudar a levar essa música para a escola, para que ele também fique mais tranquilo em momentos em que ele esteja mais tenso, mais irritado por algum motivo, ou por fome, ou por alguma dor, ou simplesmente pelo desconforto, né? De estar às vezes com uma roupa que não gosta, de uma temperatura que não está legal. Então você pode ir ajudando, tendo essas referências, né? Agora, para você estar trabalhando com musicalização com o bebê, você precisa saber algumas coisas para ensinar. Então você tem que ter alguns conceitos musicais muito incorporados em você. Você tem que saber, né, as propriedades do som, por exemplo, altura, intensidade, timbre, duração, saber canções para essa faixa etária, que normalmente são canções às vezes com 2 notinhas, ou coisas muito singelas, tipo olá, como vai? Eu vou indo e você, né? Ou então, onde está a sua mãozinha, né? Onde está o pezinho? Por que a gente trabalha tanto com esse intervalo de terça menor, né? Para cantar com a criança? É natural esse intervalo ele é muito espontâneo pra gente. E a gente trabalhando com esses sons e cantando, e a criança conseguindo aos pouquinhos balbuciar coisas parecidas, você está trabalhando com a questão da afinação, com a discriminação auditiva, a criança vai percebendo isso, né, com o corpo. Então, trabalhar com essas pequenas melodias pedagógicas que ensinam onde está o narizinho, os olhinhos, a mãozinha, o pezinho, trabalhar com essas coisas simples, mas que para o bebê são extremamente estimulantes e gostosas. Trabalhar com a sensação das dinâmicas, de coisas muito pianíssimo, né? A criança lá tem uma coisa muito legal de você chegar e falar muito baixinho, né? Isso traz uma atenção, ela fica muito ligada em você, né? Quando a gente fala baixinho é muito legal, que eles têm muita curiosidade. Então trabalhar com diferentes intensidades, trabalhar com diferentes ritmos, né? Pulsação. Então como é que você trabalha com pulsação com o bebê? Dançando com ele, né? Brincando de dançar com ele no colo, de ninar, canções de roda. Você sabe que tem até umas danças de ninar que são muito bonitas. Eu tive a oportunidade de aprender algumas danças de ninar na Hungria, quando eu estudei, que os bebês com as mães, naqueles lenços amarrados, as mães dançando, e os bebês com movimentos muito sutis, e os bebês no colo da mãe, e o bebê acabava até adormecendo, né? Porque a música era uma coisa muito repousante, muito gostosa, e aquele contato com a mãe muito perto, era muito legal, né? É muito legal. E normalmente a gente tem que saber que tipo de música que os bebês ouvem em casa, porque normalmente elas ouvem os que os pais ouvem. Então é legal você saber o que eles estão ouvindo em casa. O que a família canta para eles, né? Porque as famílias têm canções de ninar, né? Tem canções familiares que seria legal você trazer. Além de você ampliar o teu repertório de canções, conhecendo essas canções que os pais fazem e cantam, você vai ampliar esse repertório que você tem, você também está trazendo para o bebê uma coisa que ele já é uma extensão daquilo que ele tem em casa. Então é uma coisa muito gostosa, né? E o bebê ouve também aquilo que o professor canta para ele na escola. Então, esses movimentos esse momento da musicalização com bebês na escola tem que ser sempre um momento muito afetivo, muito alegre, muito feliz, muito tranquilo, né? Porque isso vai sempre se traduzir lá pra frente no amor
pela atividade, pela música, na curiosidade. Então, quando eu falo de propriedades dos sons, que você vai trabalhar com timbres diferentes, instrumentos diferentes, né, para mostrar esses estímulos, porque é bom para trabalhar a coordenação motora da criança, essa coisa de pegar um chocalho, balançar, poder bater num tambor, numa tamborete, né? Esses instrumentos, eles também são muito importantes, né? Uma vez eu li num livro de psicopedagogia musical por que todas as culturas têm chocalhos, né? E era um psiquiatra que estava fazendo esse depoimento, e ele dizia, né, que toda cultura tem a brincadeira do esconde-esconde com o bebê, né? Aquela coisa de oi, nós estamos aqui, né? Oi, que neném, achou o bebê, né? Cadê o bebê? Então essa coisa de se esconder atrás de um lençol, de alguma coisa, e a criança perceber que na verdade é um exercício de estar presente e não estar, né? De existir e não existir. E que o chocalho está presente em todas as culturas para trabalhar com bebês, porque de uma certa forma ele também traduz o som do chocalho, também é um som que ora está e ora não está, né? Ora está presente, ora não está presente. Então achei isso muito interessante com relação aos chocalhos, né? Porque toda cultura trabalha com seus bebês, trabalha com sons musicais também ligados a chocalho. Então, vivenciar, principalmente na fase de 0 a 2, esses conceitos referentes à compreensão da linguagem musical, né? Que é cantar, tocar, dançar, descobrir, né? Eu tinha, acho que pelo fato de eu ser musicista também, a minha filha com 1 ano, ela falava escuta, né? Porque a gente sempre estava falando essa palavra. Então ela falava escuta, levantava o dedo e falava escuta, né? Qualquer barulho que aparecesse, ela já ficava, o que será, o que é? A gente sempre estimulou isso. E eu acho que isso, eu tenho certeza que isso contribuiu muito para que ela tenha a percepção auditiva que ela tem, a musicalidade que ela tem, porque ela compõe, ela toca, né? Claro que o ambiente é muito propício, porque a mãe é musicista e tudo mais, mas a gente estimulava isso com ela. Então, os bebês com os quais a gente já trabalhou, com educação para professores que trabalham com bebês, sempre trazem esses depoimentos, né, da alegria do bebê. E isso, o trabalho da musicalização para bebês, nessa primeiríssima infância, ela vai trazendo todo um substrato, um anteparo que vai ajudar essa criança em todas as outras disciplinas, em todas as outras competências que ela tem que desenvolver, né? Porque a partir do momento que você trabalha com uma competência de ouvir, de tocar, de prestar atenção nos sons, isso traz, desde a mais tenra idade, isso se revela futuramente em competências mais estruturadas, né? Acho importante. Agora, quais os objetivos das aulas para esses bebês, né? Principalmente quando eles já estão mais perto dos 2 anos. A questão da sociabilização, dele estar com outras crianças, desenvolvimento da coordenação motora através dessa coisa dos instrumentos e dos batimentos, de bater palma, de andar, de dançar, a lateralidade, o vocabulário, porque você está ensinando coisas, palavras novas, instrumentos novos, né? O trabalho sobre o ritmo interno, que principalmente ligado a essa questão de perceber a respiração, o coração, o andar, né? E a memorização, que também é muito importante e se trabalha muito nessa fase. Agora, existem objetivos musicais, né? Que seria o trabalho básico das 4 propriedades dos sons, a pulsação, né? Principalmente o trabalho da pulsação, por isso que se brinca tanto de roda, né? Com crianças, se dança tanto com os bebês por causa disso. A questão da discriminação auditiva, sempre muito simples para o mais complexo, então você vai começar inserindo um instrumento de cada vez, depois você coloca 2, aí você brinca de adivinhar qual é,
de mostrar e é muito legal. A direção do som, se o som subiu, se o som desceu, se o som ficou mais agudo ou mais grave, então trabalhar isso fisicamente, corporalmente, sons lá para cima, levanta o bracinho, som lá para baixo, né, para perceber isso, porque é desta forma que a gente grava o som também, né? Então lá na frente, por que o pessoal fala, mas por que eu tenho que pensar em som para cima, som para baixo? Porque também isso vai facilitar na hora que você estiver grafando, ela saber que lá na partitura os sons mais agudos ficam mais em cima, os de baixo, os mais graves ficam mais embaixo, então ela vai percebendo isso também. Então a gente vai trabalhando isso de uma forma mais sensorial, mais lúdica, menos cartesiana, mas no sentido de quando ela percebe, ela já consegue dar nomes às coisas. Ela já vai saber que o som agudo é agudo e não fino, que o som grave é grave, não grosso, né? Porque ela já vai aprender com o nome certo, né? Então, quando você já começa a brincar com essas coisas, e claro, guardando-se as devidas proporções, porque até os 2 anos o bebê está começando a falar ainda, né? Tem bebês que com 2 anos falam feito uns tagarelas, mas tem crianças que demoram até 3 anos para falar e às vezes até mais. Mas o fato dela às vezes não estar repetindo verbalmente não significa que ela não compreendeu. A gente sabe que um bebezinho de 1 ano e até menos que isso compreende já muita coisa do que a gente está falando, né? Então trabalhar ter o cuidado de cantar mais agudo, de prestar atenção na afinação, de você cantar mais afinado ou de tocar alguma coisa para ele, sempre preocupado com isso, porque essa qualidade que você está oferecendo para ele é o que ele vai ter guardado lá dentro, né? Trabalhar muito com melodia, além das melodias pedagógicas, eu gosto muito de trabalhar com as canções folclóricas, por milhões de motivos, principalmente as folclóricas nacionais, nossas, né, as brasileiras, para os bebês brasileiros, as canções brasileiras do Brasil, né? Porque tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa conexão, né? Enquanto povo, enquanto nação. E as histórias cantadas também são muito legais. Essas histórias que a gente canta, que a gente põe os personagens, um pouquinho mais velhos, a gente gosta muito de que nem uma prova do sucesso das histórias sonoras ou das histórias cantadas é o próprio Pedro Lobo, né? Que a gente ouve com as crianças mais velhas depois, já lá com 5, 6 anos, começa a ouvir e elas percebem tudo, conhecem os instrumentos, é muito legal de trabalhar, mas isso pode ser preparado antes com a musicalização na primeiríssima infância. Existem vivências que são primordiais nessa fase, que é a consciência corporal ligada a ritmo e melodia, então conhecer o corpo, brincar, pular, saber se movimentar, arrastar, engatinhar. O engatinhar é super importante para o desenvolvimento da coordenação motora. Tem pais que colocam o bebê no andador e tiram essa possibilidade do engatinhar, isso não é legal, porque mexe com a coordenação motora do bebê, então é importante, né? As músicas que falam de partes do corpo, a massagem, respeitando o estímulo musical, fazer as massagens do bebê, no pezinho, na mãozinha, nas perninhas, dançar com ele, cantar, estimular a escuta desses timbres, bater pulsação de ritmo, são muitas as atividades que a gente pode desenvolver, né? Nas escolas de música especializadas, as aulas de música para o bebê, normalmente eles pedem a presença de um tutor, então vai o pai, ou a mãe, ou uma babá, ou um avô, ou avó. A gente conhece algumas metodologias em que eles pedem para os pais estarem juntos. Na Ásia isso é muito comum, no Japão, na China, dos pais participarem mais, as mães principalmente participarem mais da vida das crianças. Hoje aqui no Brasil já a nossa cultura já é diferente, as mães têm que trabalhar muito cedo, então às vezes elas não podem estar com os bebês, né? Mas é importante que quem esteja na aula com o bebê participe, né? Isso nas escolas de música. Agora, nas escolas de educação infantil, os pais não estão lá. O professor está sozinho,
Normalmente ele tem um berçarista, uma outra pessoa junto com ele. Mas então você tem que pensar em atividades que você possa realizar com a criança já. Por isso que eu disse que às vezes na hora do banho, às vezes na hora da papinha, na hora do soninho, na hora de brincar um pouco com as outras crianças, então você vai inserindo atividades musicais. Você não precisa dar uma aula de música de 30 minutos. Você pode fazer vivências multissensoriais, usando muito o recurso musical no período que o bebê estiver lá com você. Mas é importante que você programe, que você planeje. Hoje eu vou trabalhar isso aqui, vou trabalhar tais instrumentos com esse bebê esse semestre. Vou apresentar tais instrumentos, porque ele pode segurar, porque é fácil de segurar, porque ele pode chacoalhar, brincar. Vou trabalhar com tais músicas, porque tem a ver com partes do corpo. Quer dizer, você tem que escolher, você tem que fazer um planejamento dessas atividades para não virar uma brincadeira por si só, desprovida de objetivos de aprendizagem, né? Você tem, até porque para você conversar com os pais depois, né? E falar isso para eles, do que você tem trabalhado, né? Então, nas escolas de educação infantil, as atividades podem ser divididas em estímulos coletivos e estímulos individuais, né? Quando você também trabalha nas escolas de música, que a mãe está junto, você consegue mais trabalhar os estímulos individuais. Mas nas aulas das escolas regulares, comuns, né, escolas de educação infantil, você pode trabalhar, pensar, hoje eu vou trabalhar mais estímulos individuais em tais situações, e vou trabalhar em tais dias da semana, e vou trabalhar estímulos coletivos em tais dias. Então você vai programando essas atividades. Essas atividades devem ser curtas, elas não devem exceder 20 minutos, não precisa, né? Tem que ter um clima muito alegre e tem que ter um objetivo preciso, né? Você tem que trabalhar pensando nesse objetivo. Lembrando que a resposta do bebê, ela é muito mais sensorial do que qualquer outra coisa. Você vai perceber se ele está gostando, pela diversão, pela atenção. Os bebês se cansam muito facilmente, eles brincam um pouco, uma coisa daqui a pouco já não querem mais, então você tem que perceber, você tem que ter uma percepção mais aguçada para lidar com os bebês com relação à música, né? Então eu gosto de organizar um pouco assim a atividade na aula, né? Se eu vou ter uma aula de 20 minutinhos, eu gosto de uma canção de entrada, uma canção que tenha o nome do bebê, a gente pode poder falar o nome dos bebês, a gente pode fazer um exercício, logo em seguida, um exercício de consciência corporal, falando das partes do corpo, né? Cantando aquela coisa que eu falei de cantar em terça menor, né? Paradam, né? O meu pé, né? Onde está, né? E procurar e brincar com isso. Então, canção de nomes para sociabilizar, canção com partes do corpo, canção com palmas para trabalhar a pulsação, de dançar, ou então com ritmo, ou dançando, cantar uma historinha sonora, mostrar uma historinha com sons dos animais, sons dos objetos, tocar uma canção para as crianças, pôr uma canção para elas ouvirem, né? E uma cançãozinha às vezes de despedida, uma atividade de despedida. Eu acho que esses passos podem te ajudar a organizar uma aula bem legal. A aulinha não é pejorativo que eu estou falando, não. É uma aulinha no sentido carinhoso, porque são para pessoas pequenininhas ainda, né? E aí eu queria proporcionar para você agora pensar numa reflexão. O que a gente precisa saber para dar aula para bebê? E como adquirir esses conhecimentos, né, técnicos? E se essa é a atividade, ela é relevante para os bebês. Se você acredita que essas atividades são relevantes efetivamente para os bebês. Então eu queria que você pensasse nisso, né? E é claro, não é porque você vai dar aula para bebê e trabalhar com música para bebê, ensinar música para bebê é diferente de usar a música, né? Quando você está usando a música simplesmente como enfeite, você não está efetivamente fazendo um trabalho de musicalização. O trabalho de musicalização, ele tem que ter esse objetivo que eu falei para você. Embora ele seja uma atividade multissensorial, você pode focar
nas questões ligadas a facilitar a aprendizagem musical futura deste bebê. O seu papel como professor, né? A qualidade da atividade está relacionada ao empenho do facilitador, do professor em realizá-la bem. Então, a qualidade do trabalho tem a ver com você, com a sua escolha de fazer bem. Lembrar que o bebê é um ser multissensorial, cuja memória sinestésica, que é aquela memória do toque, exerce grande influência na sua interação em relação com o mundo, né? Então perceber, lembrar muito bem disso. E que o bebê ele requisita a sua atenção, o seu carinho e a sua dedicação o tempo todo. Mesmo que ele não possa demonstrar que quer esse carinho e essa atenção, ele se ressente, né? Dessa falta de carinho, dessa falta de atenção. Então lembra que você para o bebê é um modelo, assim como os pais são um modelo, você é um modelo, o bebê vai aprender com você, ele compreende a sua intenção, embora ele possa não dizer, mas o bebê compreende a sua intenção no gesto. Ele sabe quando você está fazendo a coisa realmente para ele ou quando você está fazendo no piloto automático. Ele percebe e ele responde a isso. Então, saiba disso, né? Que ele não tem defesas contra você. Isso é uma coisa que você tem que pensar também como professor. O bebê é um ser indefeso, ele não tem defesas contra nós. E isso aumenta demais a nossa responsabilidade no trabalho. E aula, gente, é troca. A aula com o bebê é uma troca. Você dá e recebe afeto, você dá e recebe, você dá o estímulo, você recebe de volta, né? Então o bebê, ele é sincero, ele não fala, mas ele demonstra que ele aprendeu. Ele pode não falar, mas ele vai mostrar para você de alguma forma que ele aprendeu. Então eu queria que você pensasse nessas coisas e se você tiver alguma dificuldade, procure um curso de educação musical para você, porque você vai começar a entender mais esse universo da música e vai poder aplicar diretamente no seu trabalho, principalmente se você trabalha com educação infantil, porque na educação infantil a música é uma ferramenta, é usada como uma ferramenta fundamental. Mas você pode dar mais do que aulas sobre música ou da música como ferramenta. Você pode dar aula de música. Lembrando que para essa idade de 0 a 2 é só um estímulo multissensorial. Aproveite, porque são aulas deliciosas e você vai gostar muito de trabalhar com isso. Olha, se você gostou, se você tem alguma dúvida, algum comentário, entra lá no Facebook, no Instagram, by Cristal Veloso ou no meu canal no YouTube. Eu espero por você e eu espero que você esteja gostando desses nossos papos por aqui. Tudo de bom!